Olá, que Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero, através desse programa, ajudar todas as pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas. Através do telefone 99510250, você pode enviar agora uma mensagem, um áudio. Você pode, nesse momento, pedir ajuda. Eu quero me dirigir a todos que estão afastados. Você que por algum motivo, por alguma situação, ocasião, você saiu da presença de Deus. Você deixou aquele lugar sagrado aonde um dia você encontrou paz. Hoje você se encontra distante, perdido, talvez enfrentando uma dor, talvez enfrentando uma tristeza no seu coração, e você quer se libertar de tudo isso. O único que pode te ajudar é Deus, se assim você permitir e der licença para que ele possa entrar. Ele entra através de um convite, e esse convite quem deve fazer é você. Como aconteceu com essa pessoa, nesse testemunho que agora você vai acompanhar, uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Eu nunca imaginei que as drogas, ela me levaria a um estado de paranoia. Eu já acordava de manhã e o meu corpo pedia. Eu venho de uma família conservadora e o meu pai idealizava que eu fosse um engenheiro agrônomo. Aos 16 anos, tudo se iniciou. Eu experimentei a maconha, bebida alcoólica, comecei a frequentar danceterias e nunca imaginei que eu ia usar droga química. E isso ocorreu aos meus 18 anos. Eu conheci a cocaína. E sem perceber, eu estava usando todos os dias. Até, nós tínhamos um jargão, Nós trocamos a segunda-feira por segunda-cheira, terça-cheira, quarta-cheira, enfim. Um exemplo, na sexta-feira eu chegava em casa só na segunda-feira. Literalmente muito mal, totalmente desequilibrado. E aí vinha o momento da contabilidade, Tudo que eu gastei, todo o meu trabalho, e tudo aquilo era um momentâneo, Então, quando eu, de fato, chegava em casa, eu percebia que aquilo não fazia sentido. Sempre fui dedicado no meu trabalho e eu acabei me tornando um corretor de imóveis. E mesmo assim, eu continuava na vida louca, só que o quê? Eu acordava perturbado, se eu virasse à noite, mais perturbado ainda. Eu não me relacionava bem com os meus pais, com os meus irmãos. Quando tinha reunião de família, eu sempre causava. Eu sempre causava brigas, eu sempre causava discussões. Então, assim, eles me evitavam. Eu entendia que dentro de mim tinha duas pessoas. O Antônio Carlos na real e o Antônio Carlos quando ele iniciava no primeiro tiro que ele dava, na primeira cheirada, no primeiro consumo de bebida. O cúmulo dos cúmulos era o quê? Quando chegava no final da noite, a gente já tinha gastado todo o nosso dinheiro e a fissura era tamanha que chegamos a fazer caipirinha com álcool puro. E eu me aprofundei mais ainda nos vícios. Todos os dias eu usava, todos os dias eu bebia. Só que era diferente. Era para o quê? Para provocar uma overdose. Era um vazio muito grande, que eu tentei preencher com tudo. Andar de moto, achava que era um ar livre, ter carros, ter a minha carreira, relacionamentos. E tudo isso que eu vivi não preencheu. Então era uma dor muito forte dentro de mim. Eu conheci uma família e essa família, ela acabou me trazendo para perto, Eu percebi que tinha algo diferente neles, porque era uma família muito unida. E eles me convidaram para um tratamento. Só que na minha mente era o quê? Eu imaginei que era uma casa de recuperação. E eu aceitei. E cheguei no local, de fato era um tratamento. E eu estava literalmente submisso a aceitar
ao que o palestrante iria receitar. Só que, para minha surpresa, o remédio foi outro. Foi a palavra de Deus. E eu nunca imaginei que uma palavra, a Bíblia Sagrada, iria fazer toda essa transformação na minha vida. Porque não foi uma mudança, foi uma transformação. Porque ali o vício eliminou naquele dia. O meu primeiro dia nesse tratamento. Vício tem cura. E de fato eu fui curado. Eu saí muito leve dali. A minha mente parecia que ela voltou ao lugar. Percebi que eu já tinha o controle dos meus pensamentos e eu já saí tão em paz, saí feliz. Eu falei, eu vou mudar de vida. Os meus pensamentos já não eram mais aquele pensamento de sair dali para a biqueira, não, mudou tudo. Só que o palestrante, né, ele priorizou, ele enfatizou que para mim me manter daquele jeito, né, inclusive ele perguntou, quem tá bem? Aí eu levantei minha mão, tô bem. Só que para você se manter bem, você vai ter que o quê? Você vai ter que priorizar o Espírito Santo. E eu comecei a me aplicar, aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma que ali eu iniciei a minha caminhada da fé. E aí eu comecei a ter experiências, eu fui me limpando, o Espírito Santo foi me limpando. E a cada quarta-feira, eu não vi o horário de chegar o momento da reunião. Lá estava eu. Na sexta-feira também. E no domingo também. Eu recebi a orientação do que era o batismo nas águas. Que aquele Antônio Carlos, que ele tinha depressão, síndrome do pânico, medroso, ia ficar o quê? Sepultado. E eu tomei essa decisão. Agindo a minha fé, Deus ele tirou o quê? O medo, a síndrome do pânico, a depressão, aquela perturbação. Só que eu queria mais, porque era algo muito bom dentro de mim. Eu nunca imaginei que eu ia ter aquilo dentro de mim. Aí eu comecei a me aplicar na leitura da Bíblia, comecei a entender. Era muito interessante. Por quê? Porque eu comecei a absorver os pensamentos de Deus. No apartamento, eu reservei lá eu coloquei o nome lá do meu cantinho com Deus. Então eu ia lá naquele cantinho, buscava, rasgava a minha alma ali. Eu queria o Espírito Santo. E chegou um grande dia que eu fui determinado e de fato aconteceu. Eu nunca imaginava que o Espírito de Deus, ele estaria dentro de mim. Ele me abraçou de uma tal forma que eu percebi que ali eu fui valorizado por Deus. Ali eu fui valorizado. E ele falou comigo, ele falou, você é meu filho. Poxa, aquilo para mim foi... Eu nunca ouvi, eu nunca imaginava que eu ia ouvir isso de Deus. Você é meu filho. Poxa, eu te amo. Eu cuidei de você. Eu te livrei de várias situações. Parece que Deus ele estava aguardando aquele momento ali. Foi muito especial. E eu aguardava mais ainda. Foi algo que eu nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida. Né? Eu já tenho uma idade madura, né? Eu nunca imaginei que... Porque o Espírito Santo, ele faz a gente sonhar. Eu não tinha mais sonhos. Poxa, a minha vida, ela estava resumida o quê? Como eu mencionei, né? Eu queria me matar. Agora não, eu queria passar vida, eu tinha vida, eu recebi vida ali. Foi uma certeza tão grande na minha alma, uma paz imensa, eu fui inundado por uma paz, que eu queria passar aquilo para as pessoas. Eu me tornei um novo homem, né? E a segunda maior bênção seria o quê? O casamento. E eu comecei a terapia do amor. Eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a me cuidar. Foi onde eu conheci a Márcia, minha esposa. E é como está escrito no texto sagrado, que aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios como água viva. Confiar em Deus não basta apenas falar, é preciso provar. E essa prova é com a vida. É quando você se afasta do mal. É quando você foge da aparência do mal. É quando você toma a decisão de fazer mais para Deus e menos para esse mundo. Inclusive, nós vamos estar realizando nesta quarta-feira mais um estudo bíblico falando com respeito a uma carta
de Apocalipse. Mais uma carta dirigida àqueles que querem vencer. E nesta quarta-feira você terá a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice. Acompanhe o intervalo que fala dessa quarta-feira, dessa reunião toda especial e já voltamos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Muito bem, eu queria colocar para você daqui a pouco o testemunho de uma pessoa muito querida, o testemunho da Mary Martins. Ela vai contar um pouco da história dela, do que Deus fez, de uma trajetória tão bonita de superação. Eu tenho a certeza que é uma história que vai chamar a sua atenção e vai abençoar muito você. Antes de nós acompanharmos essa história, eu queria que você preparasse já o seu copo com água. Você que me acompanha do hospital, de um presídio, você que me acompanha nesse momento da sua casa, está passando por diversos problemas e precisando de ajuda. Prepare aí o seu copo com água. Daqui a pouquinho nós vamos participar de uma oração especial, inclusive com a Mary Martins. Ela que vai contar agora a sua história e depois dessa história nós voltaremos falando mais com respeito a essa quarta-feira dos vencedores. Meu nome é Mary Martins, eu estou na Igreja Universal há 46 anos. Cheguei à igreja por causa de problemas familiares. A minha mãe ouviu a programação na rádio e nós fomos à igreja conhecer como era o trabalho, participamos das correntes. Nós nunca tínhamos ido a uma igreja evangélica, foi a primeira vez. E ali, participando das correntes, ouvindo as palavras, as mensagens de fé, nós começamos a ver o resultado na nossa casa, dentro da minha família. Eu vi mudanças. E isso fez com que a fé que eu tinha dentro de mim, que até mesmo eu não tinha noção que eu tinha essa fé, começou a resultar. Então, quanto mais eu assistia, participava das reuniões da igreja, mais eu gostava. Participei do grupo jovem e me batizei, fui levantada obreira. Depois conheci meu marido e me casei com o Haroldo em 1985. E foi ali que nós começamos o nosso ministério. Casei, fui para o Rio Grande do Sul, ficamos um tempo no Rio Grande do Sul, depois fomos para São Paulo e de São Paulo fomos para Nova York. Depois fomos para Califórnia,
Depois disso, fomos para a África do Sul. Da África do Sul, fomos para Honduras. Honduras, fomos para Moscou, na Rússia, abrir a igreja. Quando nós chegamos na Rússia, fazia pouco tempo que havia terminado o regime comunista, né? Então, nós começamos do zero. Não havia nada, não tinha ninguém para nos esperar no aeroporto. Nós não sabíamos nem como iríamos fazer e tivemos que orar, falar com Deus, pedir a direção, e assim aconteceu. Graças a Deus, as portas foram abertas, a igreja foi registrada, abrimos a igreja em Moscou, ficamos 6 anos em Moscou, depois fomos para a Finlândia, começamos também o trabalho na Finlândia, ficamos um tempo na Finlândia, depois para Irlanda, depois fomos para a Inglaterra, depois Portugal, depois fomos de novo para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos a gente foi para Israel. Em Israel nós encontramos uma igreja que nós recebíamos os estrangeiros que já conheciam Jesus e nós também estávamos recebendo os judeus. Pessoas que eram atraídas por aquele local, não sabiam o que acontecia ali. E como nós já falávamos russo, ali também há muitas pessoas que falam russo. E até nós tivemos experiências de judeus que falavam, que criam que Jesus realmente é o Messias, mas que não poderiam expor isso. Foi uma experiência muito rica, porque você... Todo tempo, você conhece o Deus da Bíblia. Aí você chega na terra onde esse Deus nasceu, onde tudo passou, e você encontra pessoas que não estão prontas a servir este Deus ou até reconhecê-lo como realmente Deus. Lá nós passamos por 51 dias de guerra. Nós tínhamos que continuar vivendo normalmente, nós vivíamos normalmente, nós íamos para a igreja, nós tínhamos as reuniões regularmente, nós evangelizávamos no sábado. Eu me lembro de várias ocasiões que nós estávamos evangelizando na praia, no calçadão, chamando as pessoas para o culto que seria no domingo, ou no comércio, e começavam as bombas, os mísseis a caírem. Então vinha o sinal, a sirene, nós tínhamos que correr e se proteger. Houve ocasiões que eu estava no mercado e todo mundo sai correndo e vai para o abrigo. Teve ocasião que eu estava na rua, a gente se joga no chão. Teve ocasião que eu estava dirigindo, vindo da igreja, tinha que parar o carro e se jogar no chão para se proteger até que os mísseis parassem. O que espiritualmente falando a gente pôde viver é que não importa se você está em guerra, se você está em paz, a sua missão continua. E o nosso desejo e o que nós fizemos temos que prosseguir. E aí a gente retornou para o Brasil, fomos para Alagoas, Maceió, ficamos 1 ano e pouco e a gente veio para o Paraná. E aí com uma nova missão em outro âmbito. E aí tive a notícia, o convite de me colocar à disposição, colocar meu nome à disposição para um cargo eletivo. Fui eleita vereadora por Curitiba, já estou exercendo o meu mandato. O trabalho é intenso, é diferente, né? O cenário é outro, o ambiente é outro. E uma bandeira que é principal nesse meu mandato são as mães atípicas. Quando a gente fala de pregar a palavra, ajudar as pessoas, a gente se coloca na posição das pessoas. E na política é o mesmo. A gente como mãe, eu como mãe, sei o quanto é caro, precioso para uma mãe ver o bem-estar do seu filho. Então, as mães atípicas, elas sofrem em dobro, porque uma mãe normalmente já sofre.
É sacrifício, é levar para a escola, é lutar pela saúde do seu filho, pela educação. Mas quando o seu filho tem algum transtorno, que tem uma necessidade maior e você não tem o apoio, é muito mais difícil. Então, essa tem sido a minha bandeira. Eu tenho lutado pela família, porque eu sou uma vereadora que tenho lutado até mesmo por pessoas que não votaram em mim. Eu tenho que lutar pela família em geral. Assim como lá atrás eu lutava na igreja por todas as famílias, independente da língua, da cor, do credo, a mesma coisa uma vereadora. Então, a gente quer ver mais e mais a mulher sendo valorizada em diferentes aspectos da sociedade. Por exemplo, eu protocolei um projeto de lei que já está passando pelas comissões e com certeza será aprovado, que reconhece o valor da mulher tradicionalista, aquela que dá valor às suas raízes. Mas, principalmente, nós temos que guardar os nossos valores. E por isso que eu me sinto à vontade, mesmo estando num ambiente que não é um ambiente de igreja, um ambiente que todas as pessoas servem a Deus, estão seguindo o mesmo rito, mas eu estou num ambiente comum, eu estou em departamentos, eu estou em qualquer lugar da cidade, representando a minha cidade e lutando por esses cidadãos. Independente onde eu estou, eu continuo servindo a Deus e principalmente servindo as pessoas. Essa é a minha missão, servir as pessoas. Eu servi a Deus em diferentes países, lugares, cidades, continuo servindo aqui e principalmente servindo as pessoas. O que é a Igreja Universal para Mary Martins? É tudo, porque a minha história se mescla com a história da igreja. A igreja está completando 48 anos e eu estou na igreja há 46 anos. Eu era uma menina e, na verdade, a igreja para mim é uma mãe. Ela me ensinou como eu deveria crescer, me comportar, agir, ser forte, ser uma pessoa que não desistisse. Me deu ensinamentos de amor, como tratar as pessoas, como enxergar as pessoas sem ter preconceito, porque a igreja é assim, ela abraça todos. Então, eu me sinto muito feliz, honrada de fazer parte dessa história. Eu não me envergonho de nada, eu não me arrependo de nada ou sinto que fui maltratada. Nunca, nunca. Para mim sempre foi um privilégio. Aonde eu vou no mundo, a minha casa está ali. E assim, é uma alegria poder ver, porque eu acompanhei. Quando eu cheguei na igreja, a igreja não era o que ela é hoje. Era uma incógnita. O que é isso? O que é igreja? Que igreja? Universal? Como assim? E eu permaneci. Eu continuei. Eu nunca me afastei da igreja. Pelo contrário, eu quis estar mais e mais próximo. E tudo que eu aprendi, todos os ensinamentos me fizeram esta mulher que eu sou hoje. A minha família eu constituí dentro da igreja, eu criei os meus filhos dentro da igreja, a minha neta está sendo criada dentro da igreja. Então, a igreja para mim é a minha casa, é a minha família. E eu agradeço a Deus porque foi um privilégio conhecer desde o começo da igreja e estar até hoje. Tá vendo aí, meu amigo? É uma pessoa que venceu. É uma pessoa que se voltou para Deus e Deus entrou na sua vida. Se você é uma pessoa que tem enfrentado lutas, problema espiritual, se você é uma pessoa que diz assim, basta, eu não aguento mais, eu não aceito mais sofrer, então tome atitude. Nesta sexta-feira nós vamos estar aqui nesse corredor, um corredor formado por 33 obreiros, 33 iluminados. Você vai passar por esse corredor, mas o mal que está na sua vida, o sofrimento, os problemas que estão na sua vida não vão perdurar, não vão permanecer. Eles vão ter que sair. A luz de Deus, as trevas são dissipadas. Não existe nada em oculto que não pode ser revelado. Vai ser revelado. E eu quero que você que é vítima de um trabalho, vítima de uma obra de bruxaria, de amarração, de inveja, de olho grande,
Você que está aí com pensamento de acabar com a sua vida, você que está pensando que não tem mais jeito, venha nessa sexta-feira, porque eu tenho a certeza que esse mal será desfeito e você será livre. Vamos acompanhar uma chamada que fala dessa sexta-feira, onde temos determinado que esse mal que está na sua vida seja amarrado. Quando olhamos o lado de fora, nem sempre transparece o caos interior que só quem vive sabe. E muita gente vive assim, por dentro, no limite. No mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com a ansiedade em níveis que já comprometem a vida. E talvez você esteja entre eles. Um mal real que esgota as forças e isola quem sofre com ele. Com suas próprias forças, você talvez não esteja conseguindo lutar. Mas com as armas certas, é possível combater esse mal e definitivamente vencer. Nesta sexta-feira, o dia do combate à ansiedade, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Muito bem, chegamos então ao final do nosso programa. Prepara o seu copo com água, vamos unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, em nome de Jesus, faça com que esta oração, meu Pai, seja um instrumento Teu para abençoar a todas as pessoas que junto comigo oram, pessoas que necessitam da Tua santa proteção. Livra, meu Pai, de assaltos, de acidentes, de doenças, de todo e qualquer mal, que os Teus anjos estejam ao redor da casa, do trabalho, do seu andar, de vir e voltar para a sua casa. Meu Deus, livra-nos de todo e qualquer mal. Eu te peço e apresento ao Senhor todas as pessoas que estão orando agora e eu declaro em nome de Jesus, receba a proteção de Deus sobre a sua vida e você verá que Deus estará ao seu lado, livrando de todo e qualquer mal. Meu Deus, unge esta água com teu poder, que as pessoas ao beberem, meu Pai, recebam dentro dela a tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água e recebamos a bênção de Deus. Graças a Deus, que Deus esteja sobre a sua vida, guardando e livrando de todo mal. Fiquem com Deus e até a próxima. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe, ilumine você, a sua casa, a sua família. Rua Padre Chagas, 3536 é o número da sua felicidade. Esse endereço, ele está com as portas abertas, a nossa catedral aqui em Guarapuava, todos os dias, de 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a segunda, esperando por você. Tá bom? Forte abraço, até lá.